Uma boa noite a todos. Saudamos a igreja na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E hoje nós vamos meditar a palavra do nosso Deus através do apóstolo Paulo, qual escreveu na carta, na epístola aos Gálatas, capítulo 6, todo o capítulo 6. Mesmo assentados, mas referentemente, ouçamos a palavra do nosso Deus que nos diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem às vos circuncidades, somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém vos moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, seja a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Bom, nós vemos aqui a carta aos Gálatas. Ela foi escrita e é chamada de carta da liberdade, pois ela fala da liberdade cristã. Nós vemos que os Gálatas, eles estavam enredados, eles estavam presos por alguns judeus que os constrangiam a que eles circuncidassem, a que eles vivessem debaixo da lei. Mas nós vemos que Paulo, então, instrui, e nós vemos que amoravelmente ele declara que nós somos libertos tão unicamente por Cristo, e não é necessário algo mais, não é necessário nada além de Cristo para que possamos ser verdadeiramente livres. E nós podemos ver que hoje na sociedade, nós como cidadãos, nós vemos que nós podemos viver bem se nós cumprirmos os nossos deveres para com a sociedade em que nós vivemos. Nós temos direitos também, nós temos direito à vida, nós temos direito à propriedade, à igualdade, à liberdade, mas também nós temos deveres de respeitar os direitos do outro, direito de preservar a natureza, preservar o patrimônio do Estado. Então, para vivermos bem, é necessário que nós obedeçamos regras, leis. E para aqueles que vivem bem, essas leis, você nem pensa nelas. Eu, como cidadão, eu não penso nas leis, porque se eu não transgredir nenhuma delas, eu não preciso me preocupar. Agora, para aqueles que vivem a parte delas, esses devem se preocupar, pois podem ser
punidos por não cumprirem a lei. E nós vemos então que anteriormente, desde nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles eram livres também, eles viviam em liberdade, mas eles perderam essa liberdade a partir do momento que eles transgrediram. E essa transgressão, ela foi passada de geração a geração até nós, ou seja, é o pecado original que todos nós nascemos e somos presos, amarrados por esses laços do pecado. Mas nós vemos que Deus não deixou assim, mas ao seu tempo, como Ele prometeu a Abraão, através do seu descendente, nós fomos livres, mais uma vez livres. Agora nós somos cidadãos novamente dos céus. Antes nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, agora nós somos libertos. E como nós devemos usar essa liberdade cristã? No versículo 5, o versículo 1, nos diz assim da própria carta aos Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou seja, Jesus Cristo nos libertou, mas nós não devemos viver como escravos. No capítulo 5 nos diz também que nós somos chamados à liberdade, porém, é o versículo 13, porém nós devemos usar da liberdade para dar ocasião à carne, ser diante servos uns dos outros pelo amor. Então nós vemos que, assim como na cidadania aqui terrestre nós temos direitos e deveres, quanto mais a cidadania celestial, com mais plena e pura deve ser esse nosso se portar diante dessa nova sociedade divina. Então nós vemos que nós somos livres, mas nós somos livres para fazer o bem. Nós vemos que a carta aos Gálatas, ela declara também que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, não há lei. Então nós vemos que fomos chamados à liberdade, agora não fomos chamados como cidadãos para vivermos do modo que nós andávamos outrora, como escravos, mas nós somos livres, nós somos libertos. Agora nós não precisamos entrar no reino com as amarras do pecado nos nossos pés, com a amarra de que nós éramos escravos. Agora nós somos livres, devemos deixar para trás essas correntes do pecado. E como nós devemos nos portar? Então, como nós devemos viver em meio a essa sociedade? Nós vemos então, no versículo 1, ele nos diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Agora é a hora da prática, é a hora de viver como verdadeiro cidadão dos céus. E como nós podemos usar esses frutos do Espírito? Então, primeira coisa, abençoando os nossos irmãos, sendo misericordiosos. E nós vemos então que se algum irmão, ou seja, a igreja, está dizendo a igreja, se algum dentre nós cairmos em pecado ou formos surpreendidos em pecado, o que nós devemos fazer? Vós que sois espirituais, agora aqueles que têm o fruto do Espírito emanando do seu ser, nós devemos então o quê? Corrigi-o. Devemos corrigir. Esse é o ato de liberdade. O ato de ser surpreendido aqui, irmão, nós vemos então que, mesmo sendo cidadão do céu, nós estamos sujeitos, ninguém não está sujeito a erros, nós estamos sujeitos a erros, mas esse pecado, ele não pode ser contumaz. A palavra de Deus não está dizendo que ele precisa ser contumaz, ele está dizendo se alguém for surpreendido. Surpreendido tem dois sentidos aqui: ou ele pode ser pego de surpresa, ou seja, você pode ver algum irmão cometendo alguma falta, ou essa própria pessoa também, ela pode ser pega em flagrante, ou seja, a palavra surpreendido significa surpreso para aquele que foi declarado em flagrante, ou pode ser pego em flagrante, ou seja, então tem essas duas conotações.
Nós sabemos que o pecado ele cega as pessoas. E nós podemos citar aqui Davi. Davi, até o momento em que o profeta Natan não declarou que ele havia pecado, Davi ainda não caiu em si no seu pecado. Mas quando o profeta Natan apontou o dedo e disse assim: é você o homem que tirou aquela ovelhinha daquele homem pobre e deu para o homem rico. Então, a partir daquele momento, caiu sobre Davi: eu pequei contra Deus somente. Então, nós vemos que muitas das vezes o pecado cega o irmão, e às vezes é necessário um ato de misericórdia, um ato de empatia para com seus irmãos, para o ajudar. Então nós vemos que o pecado ele não deve ser quanto mais, mas deve, às vezes é um acidente. É como você está na rodovia andando. Você está sujeito a um pneu furar, está sujeito a dar qualquer defeito, alguma pane elétrica no carro, e você fica parado. É um acidente, você queria? Não. Isso pode acontecer conosco também na nossa caminhada cristã. Mas nós, como espirituais, devemos dar o suporte àqueles que precisam, Então, nós vemos que não devemos proceder de maneira punitiva ou de maneira legalista para com nossos irmãos. Nós somos espirituais, devemos amar os nossos irmãos. É a hora de mostrar os frutos do Espírito: bondade, fidelidade, amor, misericórdia. Quando Jesus disse aos fariseus: misericórdia quero e não holocaustos. Se vocês tivessem aprendido o que significa isso, não teria condenado a muitos inocentes. Talvez muitos, ao verem o irmão caído, falam assim: é hora então de dar o golpe de misericórdia. Caiu, vai ficar caído. Por que caiu? Então existem aqueles que vão condenar. Os amigos de Jó, Elifaz, Zofar e Bildade, saíram de tão longe para consolar a Jó. Ficaram 7 dias ali sentados, se condoendo com ele. Eram verdadeiros amigos. Mas quando chegou a hora de consolá-los, o que eles fizeram? Acusaram. Jó já estava sofrendo e eles não sabiam qual era o plano de Deus. Eles pensavam: você pecou, seus filhos pecaram. Ou seja, eles falaram, como o Elifaz, ele falou da experiência que ele tinha, daquilo que ele viu, falou daquilo que ele via, ou seja, eu tenho visto, essa é a palavra de Elifaz, eu tenho visto que aquele que é mau, que aquele que peca, esse recebe a condenação, recebe a punição de Deus. É isso que eles falaram a Jó. Então nós vemos que muitas das vezes nós condenamos ao invés de ajudar. Podemos ter também um ato de desprezo, assim como tiveram o levita e o sacerdote, quando estava aquele homem caído à beira do caminho, quando Jesus conta a história do bom samaritano. Nós vemos que eles passaram de largo. Você pode simplesmente ignorar. Isso também é pecado. Ou pior ainda, você pode difamar. Às vezes você pode falar com todo mundo: o irmão está pecando, o irmão está fazendo coisa errada. E o último a saber o que você vai falar é com o irmão, às vezes nem fala. Então nós vemos que esses atos não são atos de quem é espiritual, mas o ato de quem é espiritual é amor e misericórdia, é querer que o irmão seja erguido, é estender a mão, é o cântico que vocês cantaram. Jesus estendeu a mão para mim. E nós vemos que o crente em Cristo Jesus vive em mim. Quando eu estou estendendo a mão para o irmão, Cristo em mim está me capacitando a ajudar o irmão. E como nós devemos fazer então? Como nós devemos fazer para colocar esse irmão de volta à postura em que ele estava? Diz: vós que sois espiritual, corrigi-os com humildade e espírito de brandura.
devemos corrigi-lo. É da nossa intenção que o irmão seja restabelecido. Não é incomum nós falarmos assim, que o amor é passar a mão na cabeça, que o amor é conviver com o irmão do jeito que ele é. Não é assim, não. Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos, vocês vão responder com sinceridade. Alguém tem dúvida, alguma dúvida, que vossas mães, elas não amaram vocês? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Eu não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma. Mesmo ela me corrigindo, dando umas palmadas quando ela precisava, mas eu tenho certeza que ela me amava. Até falo com minha mãe hoje. Falei, mãe, se você me corrigiu é porque você me ama, porque eu sei que eu estava errado. E é isso que nós devemos fazer. Se nós amamos nosso irmão, ao vermos ele indo por aquele caminho, é espiritual, é fruto do Espírito, é ser um verdadeiro cidadão dos céus e mostrar que nós somos livres, estendendo a mão e querendo que ele ande novamente conosco. Isso é um ato de amor. Isso é um ato de misericórdia. Isso é entender que misericórdia quero e não holocaustos. Mas ao mesmo tempo nós devemos também estar cientes que nós também estamos sujeitos ao erro. E de duas maneiras, nós estamos sujeitos a ser tentados, conforme o irmão a quem nós estávamos ajudando também errou, ou se vangloriando nesse irmão, ou seja, você pode pensar, eu sou muito melhor do que ele, porque eu não caí, e caí no pecado de vanglória, de achar que sou melhor do que os outros, estarei pecando também, ou posso estar caindo no pecado, achando que isso nunca vai acontecer comigo. Nós dizemos que, a palavra de Deus nos diz que aquele que está de pé, veja que não caia, vigiai e orai para que não caiais em tentação. Devemos ser vigilantes também. Então nós devemos, ajudar uns aos outros com misericórdia, amor, tão unicamente querendo restaurar o irmão que foi pego em pecado. E nós mostraremos que somos espirituais, fazendo com que esse irmão retorne ao status que ele estava antes. Se está caído, colocá-lo de pé, para que ele prossiga junto conosco na caminhada espiritual. Versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Na aviação tem um termo que é usado, que é a carga útil, ou seja, a carga útil do avião é aquilo que ele pode transportar, descontando o seu peso a vazio, ou seja, a carcaça, motores, óleo, combustível. Então a carga útil é aquilo que ele pode levar, descontando o seu peso básico. E nós também, Deus nos capacita a levar as cargas uns dos outros também. Nós temos nas nossas próprias cargas, mas Deus capacita para que nós possamos ajudar uns aos outros a caminhar. É fácil? Não. Mas Deus nos dá essa capacidade. Nós queremos ser ajudados. Hoje vivemos numa sociedade extremamente egoísta. Eu. É o narcisismo falando acima de tudo. Só venha nós. Mas quando nós precisamos de dispor do nosso tempo, dispor do nosso amparo para com o irmão, nós não damos caso. Então nós devemos levar as cargas uns dos outros. E é interessante notar que fala aqui que assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo, no versículo 14 do versículo 5, diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o seu próximo, você está cumprindo a lei de Cristo. Se você está se importando com seu irmão, querendo que ele restabeleça, que ele volte à comunhão com Deus, que ele fuja do pecado, você está usando a sua liberdade para a edificação daquele irmão e assim glorificando a Deus em Cristo Jesus. Eu ouvi há muito tempo uma história em um livro que contava sobre um rapaz sobre um grupo de jovens que estavam acampando
E dentro desse grupo de jovens, um se irritou com alguns, se aborreceu e se isolou entre eles. Estavam indo fazer um acampamento, subiu uma montanha, e um se ficou à parte. Então, enquanto os outros se divertiam, prosseguiam, um deles disse assim: não, eu vou ter que voltar, eu vou tentar reconciliar. Mas ele não disse nenhuma palavra. Aquele jovem tinha feito uma fogueira, e ele sentou ao lado daquele jovem, sem falar nenhuma palavra, pegou ali com um galho, jogou um tição, uma brasa para fora da fogueira, e esperou. Aquela brasa, então, foi apagando, 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 e se tornou um carvão negro. E na escuridão da noite, mal se podia ver aquele carvão que se apagara. Então, quando ele se apagou, ele pegou o galho, jogou aquele carvãozinho perto daquelas outras tições de brasa, e ele começou a acender novamente. Ele pegou, se levantou, e o rapaz entendeu que ele precisava dos amigos, precisava dos outros também para caminhar. É assim também que nós somos na família da fé. Nós precisamos um dos outros, precisamos exercitar o amor. Não somos individuais. Deus chama uma família, Deus chama um reino. Nós vivemos em sociedade. Nós temos leis para amar a Deus e para amar ao nosso próximo. Mas, se nós dizemos que amamos só a Deus, como diz o apóstolo João, e dissemos que não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. E em nós não está a verdade. Então nós devemos ter em mente que nós precisamos uns dos outros, e Deus nos capacita a levar as cargas uns dos outros. No versículo 3, continuando: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O pecado, a soberba, ela pode atingir qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode se achar que é melhor do que a outra, pode achar que ela é superior às outras. E não devemos nos gloriar nos outros. Se o irmão caiu, nós devemos se compadecer, ter compaixão e tentar restaurá-lo, e não se vangloriar com egoísmo, pensando que nós somos melhores do que alguém. Teve um caso numa empresa que o patrão liga para o empregado com aquele jeito carinhoso de ser e diz assim: tem um cliente que está com problema que precisa ser resolvido agora. Tem um tal fulano que está tentando resolver às 6 horas e não conseguiu. Dá um jeito agora. Aquele jeitinho carinhoso de dizer. E então o funcionário vai e fala assim: mas se eu ligar pro cliente direto, o outro cara que está lá 6 horas tentando, coitado do cara, né? Vou fazer diferente. Então o cara pega, em vez de ligar para o cliente, ele liga para o colega de trabalho, fala assim: o que está faltando, o que precisa? Então ele ajuda, e em 1 minutinho o cara conseguiu resolver o problema. Então o colega não ficou ruim, o patrão só quer que resolva o problema, e tudo certo. Tudo certo. Nós devemos ser humildes e ter um pouco de misericórdia para com nossos irmãos. Às vezes nós pensamos em nós mesmos, né? Se eu fazer isso, eu vou se dar bem, eu vou ser o melhor. Mas você já pensou no seu irmão que está andando junto com você? Então nós devemos ter cuidado com a soberba. E no versículo 4 nós vemos assim: mas prove cada um o seu labor, ou seja, prove o seu trabalho, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Deus prova a cada um, conhece os pensamentos de cada um. Nós devemos ter cuidado. Às vezes nós estamos ajudando o irmão, mas querendo nos promover, querendo fazer autopromoção. E isso também, às vezes pode parecer bem a comunidade que nós vivemos, mas Deus conhece o coração de cada um. Devemos ter cuidado com a soberba. E agora o versículo 5: porque cada um levará o seu próprio fardo. Aí, mais um termo da aviação, nós vemos aqui que é a carga básica operacional. Nós vimos aqui que o avião tem uma carga útil, mas ele tem uma carga básica também, ou seja,
o seu peso, motores, fluidos hidráulicos, nenhum outro avião pode levar. A carga ele pode levar do outro para ajudar. Mas o seu próprio peso, só ele pode levar. Assim somos nós também. Então nós temos que levar os nossos próprios fardos, algo que ninguém poderá levar por nós, pois nós responderemos diretamente com Deus. E podemos levar a cargas uns dos outros. Mas o nosso fardo, o nosso peso, só nós podemos levar. Mas nós vemos que Deus também capacita para que nós possamos também levar o nosso próprio fardo. Deus está conosco. Versículo 6. O que está sendo instruído pela palavra, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Agora já vem a palavra para o nosso irmãozinho. Ou seja, aquele que está sendo instruído, mostra também que aprendeu com aquele que o ensinou. Ou seja, e como que nós devemos instruir, levantar esse irmão? Através de autoajuda, livros de autoajuda, consolo? Não, aqui está dizendo que é pela palavra, a palavra de Cristo. Então nós que somos espirituais temos essa ferramenta, é a palavra de Deus que nós usamos para levantar o nosso irmão. E esse irmão que ouviu da palavra da verdade deve então reconhecer, ou seja, tem muitos, quem aí gosta de ser corrigido? Eu creio que ninguém gosta de ser corrigido, mas ao seu tempo ele entenderá que é para o bem. Por exemplo, eu demorei a entender que minha mãe me dava umas costas que era para o meu bem, anos mais tarde, mas eu entendi que ela me amava e que ela queria que eu me tornasse uma pessoa melhor. Então nós devemos também reconhecer que aqueles que nos corrigem, aqueles que nos admoestam, ele tem a intenção de tornar uma pessoa melhor. E nós devemos então partilhar dessas coisas boas que nós aprendemos, ou seja, fazer a prova com aquele que nos instrui, mostrando que nós somos espirituais também. O versículo de 7 a 10 continua, nos diz assim: mas não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós vemos então que os homens, ele pode enganar os homens. Um homem pode enganar um outro homem, mas a Deus ele não pode enganar. Ao Criador de toda a terra, ele não pode enganar. E aquilo que ele semear, isso também ele ceifará. Nós vemos que vimos aqui os frutos da carne e os frutos do Espírito, no capítulo 5. Nós vemos que aqueles que colhem para a carne só colherão morte, corrupção, pois é o fruto que ela dá. O fruto que a carne dá está escrito aqui, ó. O fruto da carne é inveja, bebedice, glutonaria, e coisas a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos prescrevi, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você pode tentar parecer ser um cristão, parecer ser uma pessoa boa, parecer alguém que produz frutos bons, mas como nós lemos aqui, que foi lido, a árvore má, ela não pode produzir frutos bons, e nem a árvore boa pode produzir frutos maus. Você pode enganar a homens, mas a Deus você nunca poderá enganar. E nós vemos no versículo 9 que nós não devemos de cansar de fazer o bem. Nós vemos que como cidadão dos céus nós temos deveres para com Deus, aquele que nos agimentou, porque ao seu tempo sempre faremos, se não desfalecermos. Às vezes é comum dizer assim: eu cansei de ser bonzinho, eu cansei de fazer o bem. Quem nunca já disse isso? Às vezes cansa, né? Às vezes tem um irmão, às vezes que cansa a gente, mas não devemos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo nós receberemos a recompensa. Na verdade, a recompensa ela já foi dada.
Não devemos fazer o bem esperando a recompensa, mas nós vemos que a recompensa já foi dada em Cristo Jesus, que é a herança eterna nos céus. Então nós devemos fazer o bem, e não devemos fazer distinção, ou seja, não devemos fazer distinção a crentes ou a não crentes, mas devemos ajudar a todos os irmãos que precisam de ajuda, mas devemos lembrar principalmente dos nossos irmãos da fé. No versículo 11 ao versículo 18, nos diz assim: Vede com que letras grandes vos escrevi, do meu próprio punho, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidares, não somente para serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo eles se deixam circuncidar, guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então nós vemos aqui alguns dos irmãos nos Gálatas que queriam ostentar na fé, queriam aparecer, queriam serem vistos pelos homens, querendo fingir que eram espirituais, mas na verdade não eram. Na verdade, eles estavam querendo adicionar aos Gálatas o fato de que eles fossem circuncidados, mas com a intenção de serem gloriados, de serem vistos pelos homens, ou seja, ao ensinarem que deveriam ser circuncidados, ou seja, estavam pelo legalismo, imputando algo que o próprio concílio dos presbíteros, nós vemos em Jerusalém, havia declarado que os gentios não precisavam ser circuncidados. E eles estavam, então, querendo impor àqueles irmãos algo que não lhes era lícito, ou seja, que era a circuncisão. Mas nós vemos aqui que esse ato de legalismo, ou seja, esse ato que parecia ser bom aos olhos até de muitos gálatas, dos galácios, mas aqui nós vemos que aqui este parecer que eram cristãos fiéis, na verdade eles estavam querendo se promover, estavam querendo aparecer, pregando algo, adicionando algo que não condizia com os ensinos apostólicos. Ou seja, nós vemos então que nós somos livres de uma vez por toda pela graça de Deus, de Cristo Jesus, e não é necessário nada além de Cristo Jesus, ou seja, como os reformadores diziam, solos Christus, somente Cristo, não é necessário mais nada. Mas aqueles homens estavam então usando desse artifício, usando do legalismo para se autopromover, como diz no versículo 13, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vocês circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Eles queriam se autopromover nos outros. Isso não condiz com o cidadão dos céus. E Paulo, então, no versículo 14, diz como devemos nos portar com o cidadão dos céus. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então nós vemos que a glória que Paulo está dizendo aqui, ela não deveria ser imputada a ele, não deveria ser imputado àqueles irmãos judeus que estavam querendo se autopromover, mas a glória pertence tão somente a Cristo, pertence tão somente a Deus. E nós devemos ter essa plena certeza também. Nós não somos capazes de fazer o bem, ou seja, nós não somos capazes de fazer o bem por nós mesmos, mas Cristo nos habilita para fazer. Agora nós somos revestidos de Cristo, como Paulo diz, crucificado para o mundo, mas ou seja, com as suas paixões, com as suas consciências, mas vivo
em Cristo Jesus. E nós diz aqui no versículo 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. Deus nos deu uma nova chance em Cristo Jesus. Nos deu uma nova chance, um renascer regenerador. Então, aquele homem que vivia pecando, agora não peca mais pelos méritos de Cristo. Nós somos revestidos por Cristo Jesus. Se nós fazemos o bem, somos aceitos diante de Deus. Se temos esse passe livre para essa nova cidadania dos céus, é através de Cristo. Então nós devemos nos gloriar em Cristo da glória, em Cristo Jesus. Se nós fazemos o bem ao próximo, se levantamos o próximo, nós devemos dar glória a Cristo, que nos capacitou para fazer esse bem. Esses frutos do Espírito foram plantados pelo próprio Cristo Jesus em nosso coração. Somos habilitados a fazer as boas obras. E nós vemos então em Mateus também, no versículo diz, que a luz ela não deve ser colocada debaixo do alqueire, mas no velador, ou seja, no cimo da casa, para iluminar a toda a casa, para que todos sejam beneficiados por aquela luz. E Jesus fala que nós somos a luz do mundo. E essa luz ela deve expandir para que não eu seja glorificado, mas para que, vendo as boas obras que Cristo habilitou a todo cidadão que Ele imputou, o nome de Deus seja glorificado, para que Deus seja glorificado. Então nós vemos que nós vivemos para a glória de Deus. O bem que eu faço porque Deus me habilitou para fazer o bem. Se eu sou um cidadão dos céus, eu sou porque Cristo me habilitou para que eu pudesse ter esse acesso a Deus novamente. Se eu sou livre, é porque Cristo me libertou. Então a glória, a honra deve ser dada àquele que nos libertou. E nós teremos aqui então 5 aplicações, já chegando aqui ao término da nossa meditação. E a primeira nos diz assim: nós temos responsabilidade como cidadão dos céus. Agora nós somos livres e temos responsabilidades com o nosso próximo, e essas responsabilidades devem ser balizadas pelo amor. Então, como cidadão dos céus, nós temos dever de amar o nosso próximo. A segunda aplicação, nós temos a responsabilidade também para com Deus. Nós temos responsabilidade para com o nosso próximo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Temos responsabilidade para com Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. A responsabilidade para com o nosso Deus é que nós devemos apresentar diante do tribunal dele e prestar contas ao Senhor de toda a terra. O terceiro ponto da nossa aplicação é que aqueles que são instruídos têm responsabilidade de mostrarem que mudaram de direção. Ou seja, aqueles que estão sendo instruídos por algum irmão que viu em flagrante pecado, deve mostrar um novo rumo de direção. O quarto ponto da aplicação: o juiz de toda a terra retribuirá a cada um. Devemos reconhecer que somos filhos de Deus, conforme a união com Cristo, e somos habilitados para a boa obra pela graça de Deus. Se podemos fazer o bem, é porque Deus nos habilitou, porque Deus nos vivificou através de Cristo. E o quinto e último ponto da nossa aplicação é: a glória pertence somente a Deus. Nós fomos criados com um propósito. Esse propósito é glorificar a Deus. E agora nós podemos então glorificá-lo de maneira perfeita, de maneira plena, porque através de Cristo nós somos feitos novas criaturas. Então nós somos habilitados para toda boa obra, porque Deus interviu através de Cristo Jesus, e agora, dia após dia, nessa caminhada cristã, nós, juntamente com todos os irmãos, nós andamos juntos, habilitados, pois Cristo chama cada um individual, mas Ele chama também a sua igreja para que possa andar junto e unidos uns com os outros. E nós devemos ter essa certeza que, unidos, suportando uns aos outros, ajudando uns aos outros, nós estaremos fazendo
a vontade de Deus e glorificando a Deus. Então nós vamos ter isso em mente, que a glória pertence somente a Deus. Nós vamos orar então, terminando a nossa meditação dessa noite. Santíssimo Deus, eterno Pai que está nos céus, louvamos e agradecemos o Teu nome, reconhecendo que só o Senhor é Deus, ó Pai. Que o Senhor tem cuidado de nós, cuida do Seu povo, ó Pai, e amoravelmente, ó Pai, nos habilita, nos capacita, ó Pai, a sermos cada dia melhores, ó Pai, cidadão dos céus, ó Pai. Mas sabemos que isso não vem de nós, mas é obra do Espírito Santo, ó Pai, obra de Cristo Jesus, ó Pai, que nos salvou e nos libertou do jugo do pecado, Senhor. Esteja conduzindo a Tua igreja, ó Pai, fortalecendo, sustentando, ó Pai, até o dia em que há de voltar, Senhor, em que então viveremos plenamente em perfeição contigo no Teu reino celestial. Soberano Deus, guarda a Tua igreja e proteja, ó Pai. Perdoa os nossos pecados e oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.